Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma questão que caiu ano passado na FUVEST. Ela é a questão 8 da prova V. Antes da gente começar, eu queria fazer uma observação que a FUVEST, todo ano, ela tem uma média de questões de geometria que cai bastante. Por exemplo, ano passado, das 10 questões, caíram 4 questões de geometria, sendo 2 delas plana. Outra questão de geometria analítica e uma outra questão de geometria espacial. Então, para quem está revendo os conceitos matemáticos, questão de geometria é uma questão que a FUVEST gosta e pede muito. O único problema é que a FUVEST, nos enunciados, ela não traz o desenho normalmente das questões de geometria. Então, a FUVEST vem sem desenho. Então, toda vez que a gente for estudar geometria, vale a pena a gente tentar fazer o desenho, se esforçar ao máximo para reproduzir o desenho que o enunciado está pedindo. Porque isso faz toda a diferença para você conseguir resolver. Então, por exemplo, nessa questão, o enunciado ele tinha só 3 linhas. Ele falava assim, um quadrilátero ABCD, sendo que o lado AB mede 1, que é igual ao lado AD, que também mede 1. O lado BC mede 2 e o lado DC também mede 2. E o ângulo ABC é um ângulo reto de 90 graus. E o ângulo ADC também é um ângulo reto de 90 graus. A FUVEST, ela pede qual é o cosseno do ângulo BCD. Bom, ó, BCD. Ela quer o cosseno desse ângulo. Uma dica que vale a pena, toda vez que a gente tiver um quadrilátero, a gente pode quebrar esse quadrilátero em 2 triângulos. Então, eu consigo dividir esse quadrilátero aqui, ó, em 2 triângulos. Veja, você tem um triângulo da direita e tem um triângulo da esquerda. E esses triângulos, eles são iguais. Por que iguais, Thiago? Ó, o triângulo, ele tem um cateto medindo 1, o outro medindo 2, e um ângulo reto entre esses 2 catetos. Aqui eu tenho um cateto medindo 1 e outro cateto medindo 2, e um ângulo reto entre esses dois catetos. Logo, essa hipotenusa aqui ela é comum. Então, vamos achar essa hipotenusa aqui, ó, que é a diagonal D. Como eu faço? Posso aplicar Pitágoras, tanto no triângulo da esquerda como no triângulo da direita. Então, você vai para o rascunho e aplica Pitágoras. Ó. D quadrado é igual a 1 quadrado mais 2 quadrado. Isso aqui me dá 5. Ou seja, a gente encontra o D sendo raiz de 5. Ótimo. Eu já tenho quanto que vale D. Só que a pergunta é, quanto vale esse ângulo aqui? Ou seja, o cosseno desse ângulo. Se a gente perceber como esses triângulos, tanto da direita como da esquerda, são idênticos, esse segmento aqui só pode me gerar um ângulo que eu vou chamar aqui de θ, igual a esse aqui, que é θ também. Esses ângulos têm que ser iguais, porque essa medida aqui ela é comum, ela é a hipotenusa de ambos os triângulos. Então, se a gente lembrar, a gente pode escrever o cosseno de BCD como sendo o cosseno de 2θ, porque eu tenho 2 ângulos idênticos. Essa daqui, esse cosseno é uma fórmula de arco duplo. A gente pode abrir isso aqui como sendo cosseno de θ mais θ, ou seja, 2θ. E a gente transforma esse cosseno de arco duplo numa adição de arcos. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o cosseno de θ vezes o cosseno de θ menos o seno de θ vezes o seno de θ. Tiago, como você sabe que é essa fórmula? Vale a pena você retomar a fórmula de arco duplo, que é cos A, cos B, troca o sinal sem saber. Isso aqui me dá cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, a questão se reduz a gente achar quem é cosseno desse ângulo e quem é seno desse ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou achar o cosseno desse ângulo. Então, eu vou vir aqui e achar quem é o cosseno do ângulo θ. Se a gente lembrar, cosseno é cateto adjacente pela
hipotenusa. Tá, quem é o cateto adjacente desse triângulo da direita aqui? O cateto adjacente é o 2. Então, 2 dividido pela hipotenusa que a gente achou aqui, raiz de 5. Sem problemas, achamos o cosseno de θ. Agora, a gente precisa achar quem é o seno do ângulo θ. Bom, a definição de seno me fala que seno é cateto oposto pela hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto? O cateto oposto a esse ângulo aqui é 1. Então, o cateto oposto é 1, hipotenusa, raiz de 5. Ótimo. Já achamos quem é o cosseno e o seno. Agora é só substituir. Então, isso aqui fica 2 sobre raiz de 5, tudo isso ao quadrado, menos 1 sobre raiz de 5, tudo isso ao quadrado. A gente vai levar ao quadrado tanto 2, 2 ao quadrado, 4, o raiz de 5 radical cancela com 2, dá 5, menos 1 ao quadrado é 1, e raiz de 5 ao quadrado é 5. Ambos os denominadores têm a mesma unidade, é só você subtrair os numeradores, que dá 3/5, que é a resposta que a gente está procurando. 3/5 é a alternativa C da prova V, questão 8. Pessoal, boa prova amanhã, que dê tudo certo, se concentrem e vão com tudo aí. Abraço.